O meio é a mensagem, uma frase clássica e super poderosa do Marshall McLuhan. Para abrir a nossa análise de hoje, é fascinante pensar que a arquitetura de software atua, na verdade, exatamente como um meio de comunicação. Não se trata apenas de linhas de código ou de servidores piscando numa sala fechada. É uma estrutura que transforma completamente a maneira como as organizações operam, colaboram e crescem. Basicamente, a forma como os nossos sistemas se comunicam acaba ditando como as nossas equipes funcionam na vida real. E é por isso que hoje vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. Sejam muito bem-vindos a esta análise, onde o nosso grande objetivo é desmistificar o universo dos microserviços orientados a eventos. A gente vai entender juntos como as empresas modernas estão conseguindo romper aquelas barreiras rígidas das arquiteturas antigas e monolíticas. É uma verdadeira jornada para destravar o potencial dos dados em larga escala. Para guiar a nossa conversa, aqui está o roteiro. Primeiro, o que são microserviços orientados a eventos. Segundo, o problema da solicitação e resposta. Terceiro, contextos e domínios delimitados. E, por fim, repensando a comunicação de dados. Vamos nessa? Então, começando pela seção 1, o que são microserviços orientados a eventos? Vamos definir os conceitos centrais. Olha só o contraste absurdo entre essas duas abordagens. De um lado, temos um modelo síncrono. Aqui, o sistema fica literalmente travado, esperando e perguntando o tempo todo se tem alguma novidade. É como ficar ligando para alguém a cada 5 minutos perguntando: e aí, já acabou? Do outro lado, temos um mundo assíncrono e orientado a eventos, sem bloqueios, sem esperas inúteis. Os sistemas simplesmente reagem de forma contínua e autônoma aos dados conforme eles vão chegando. No coração dessa nova arquitetura, a gente encontra um microserviço. E a grande sacada é que ele não fica fazendo requisições sem parar. Na verdade, ele consome eventos a partir de fluxos contínuos, guarda o seu próprio estado ali dentro e, de forma totalmente independente, processa isso para gerar um novo fluxo de saída. Ele é movido a eventos, vivendo num ciclo natural de escutar e reagir. Bom, e o valor que isso traz para a mesa é gigantesco. A gente está falando de uma flexibilidade tecnológica absurda, onde cada serviço pode usar a ferramenta que fizer mais sentido. O acoplamento fraco significa que, se um serviço cair, ele não derruba os outros junto. Sem falar na escalabilidade sobre demanda e na granularidade perfeita, que permite fazer atualizações rápidas e contínuas sem dores de cabeça. Avançando para a seção 2, o problema da solicitação e resposta. É aqui que a gente identifica as limitações daquele design mais antigo, o famoso legado. O autor do material que estamos analisando traz uma ideia genial do Martin Kleppmann, que é a abordagem de dentro para fora. Pensa na ineficiência de ficar consultando um banco de dados 1000 vezes só para descobrir no final que absolutamente nada mudou. A proposta aqui é literalmente virar o sistema do avesso. Em vez de perguntar ativamente pelas coisas, a própria infraestrutura avisa assim que uma mudança acontece. A gente para de perguntar e começa a reagir. Faz muito mais sentido, não acha? Seção 3. Contextos e domínios delimitados. Como mapear a estrutura de negócios para o software? É incrível como a gente consegue visualizar a estrutura de uma empresa desenhada direto no software. Lá no topo, temos o domínio principal, que se divide em subdomínios lógicos, tipo vendas ou estoque. E é dentro deles que encontramos os contextos delimitados que abrigam os nossos microserviços, tudo agrupado de forma lógica e focado exclusivamente na função que precisa resolver. Só para deixar bem claro, um contexto delimitado cria fronteiras muito estritas. Ele cuida apenas das entradas, saídas e dados de uma área específica e só dela. E o grande ganho disso é a autonomia. Sabe aquela ideia de equipes pequenas, focadas, que podem ser alimentadas com 2 pizzas? Elas ganham liberdade total para resolver problemas sem ficar presas numa teia infinita de dependências. Cada time no seu quadrado e o trabalho flui. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando a comunicação de dados é deixada para depois? Imagina a cena. A gente tem esses contextos lindos, super bem definidos, mas de repente eles percebem que precisam desesperadamente trocar informações para a empresa funcionar como um todo. E agora? E isso nos leva à seção 4, repensando a comunicação de dados. Vamos analisar as 3 estruturas de comunicação que rolam nas empresas. Primeiro, a estrutura de comunicação de negócios. É simplesmente como os humanos, a galera de engenharia, a equipe de vendas, o pessoal do suporte, se organizam e se falam no dia a dia. Vendas pede um recurso novo, engenharia avisa que vai atrasar, suporte relata um bug. É uma comunicação puramente organizacional e impulsionada por objetivos práticos. Em seguida, vem a estrutura de comunicação de implementação. É aqui que os processos de negócios viram código de verdade.
E nos sistemas tradicionais, o que costuma acontecer? A gente junta um monte de funções de negócios e espeta tudo num banco de dados monolítico gigante. O software simplesmente formaliza o processo de um jeito super rígido. E é aí que a gente chega na triste realidade de muitas empresas. A estrutura de comunicação de dados ad hoc, sem fluxos de eventos bem planejados desde o começo, as equipes começam a fazer os famosos puxadinhos tecnológicos. São integrações feitas às pressas, cópias de banco para lá e para cá, arquivos sendo gerados de madrugada, vira uma teia super confusa, onde os microserviços ficam todos amarrados, tornando qualquer inovação um verdadeiro pesadelo. Tudo isso deságua numa frase sensacional, a famosa Lei de Conway. Basicamente, as organizações que projetam sistemas acabam sendo forçadas a criar coisas que são cópias fiéis das suas próprias estruturas de comunicação interna. Ou seja, se as equipes não conseguem se falar e compartilhar dados de forma fluida, o software vai ser igualzinho, restrito, isolado e cheio de gargalos. Empresa engessada gera arquitetura engessada. É aí que a gente cai na armadilha do monolito. O material de origem aponta muito bem essa dinâmica que atrai e pune ao mesmo tempo. Por um lado, o sistema legado atrai os desenvolvedores porque os dados locais estão ali, facinhos de acessar. Mas, por outro lado, ele pune demais quando alguém tenta compartilhar dados entre departamentos diferentes. Fica tão amarrado que a criação de novos produtos acaba sendo sufocada. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo para fechar esta nossa análise. Será que o design dos sistemas legados não está, no fundo, segurando o verdadeiro potencial de inovação das organizações? Muito provavelmente, adotar microserviços orientados a eventos não é apenas uma decisão técnica de software. É, na verdade, a chave que faltava para libertar os dados, acabar com os gargalos de comunicação e trazer um nível totalmente novo de agilidade para o mercado. Fica aí a reflexão. Será que não passou da hora de revolucionar como as estruturas se comunicam?